Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. É dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que não são só versículos não, são passagens, são algumas curiosidades, né? Alguns temas que temos ali dentro da Bíblia, alguns assuntos que às vezes esses assuntos aí são incógnita para muita gente, e o nosso mestre, doutor Pedro, pastor, doutor Pedro Moura, está aí junto com a gente toda sexta-feira para sempre estar nos esclarecendo muitas coisas. Ele está nessa missão que para ele é possível, para alguns outros não. Pastor Pedro, bom dia, querido, tudo bem? Me ouve? Pastor Pedro chamando nave-mãe, chamando o Pastor Pedro. Ele não sei se ele está me ouvindo ou se de repente o microfone dele... Não, o microfone dele está liberado. Será que... Deixa eu ver aqui o que está rolando. Deixa eu tentar abrir aqui. Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem, Welber. Agora sim, agora sim. É que não estava chegando o seu áudio, não estava chegando aqui pra gente. Agora deu certo. Agora ficou perfeito. Mas tudo bem por aí? De repente apagou tudo aqui, aí voltou naturalmente. Viu? Olha só, então tá certo, que bom que voltou. Legal, doutor, pastor Pedro, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vai nossa linda Salvador? Este paraíso chamado Salvador, como está hoje? Tá bem, graças a Deus. Um sol lindo. Eita. Parece que está esperando o desvendando os textos difíceis da Bíblia. Olha só, que coisa maravilhosa, que bacana. E então hoje nós estaremos conversando. Tem vários. Melhor. Eu estou ouvindo. Oi, pastor, tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Não sei o que é que está vendo, que some o seu contato, mas aqui eu estou na internet, tá bem, tá. O celular está carregado 100%. Sim. Uhum. E de repente está dando uns tilts aí. A informação que eu estou tendo aí é que a internet está oscilando, né? O pessoal da equipe passou aqui para a gente que a internet está oscilando. Exato, né? Eu avisei ao William, mas ela está oscilando, mas ela está aqui, entendeu? Sim. Ela vai, mas volta, né? Legal. Mas vamos lá. É muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pelo carinho, obrigado aí por estar aí junto com a gente nessa empreitada, né? Nesta missão de toda sexta-feira. O senhor tem se disponibilizado para estar aqui junto com a gente e muita gente plugado, muita gente na expectativa, né, de poder ouvi-lo mais uma vez em mais uma aula, né, que a gente já está chamando de aulas gratuitas aqui pela Rede 316. E hoje, pastor Pedro, tem aqui um comentário, né, de um querido irmão, e inclusive ele já teve também uma pessoa que também participou hoje aqui com a gente, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui para eu lembrar o nome dela. E ela coincidentemente pediu para que o senhor voltasse ao mesmo assunto. É a minha querida Osete Diniz, lá de São Paulo. Ela está dizendo assim: bom dia, gostaria que o pastor Pedro comentasse novamente sobre as 3 mortes. Obrigada. É minha amiga Osete, lá de São Paulo. E também, deixa eu ver quem é o outro ouvinte. Ele está dizendo o seguinte, esse outro ouvinte está dizendo o seguinte: pastor Pedro, semana passada falamos de pecados para a morte, referente ao trecho que se encontra lá em 1 João 5, 16 a 17. Sobre isso, nosso ouvinte, é a mesma, olha só a coincidência. Ela já tinha mandado e participou hoje no programa, reforçando, né, para que fosse falado. Eu achei que era uma outra ouvinte daí, mas é a mesma ouvinte que está fazendo aí a mesma pergunta. Ok. Então ela queria que pudesse esclarecer sobre os 3 tipos de morte que o senhor mencionou aí na aula da semana passada. Pastor Pedro? Olá. Sim, eu estou lhe ouvindo. Sim, o senhor entendeu o que eu falei?
Eu ouvi a pergunta, é porque a internet caiu de novo, mas Eita. agora eu já tenho a pergunta. Posso responder? Pode, sim. Sim. Vamos pedir a Deus para essa coisa estabilizar, ouviu? Ok. Ok. Então, a Ozete é uma amiga nossa contemporânea do seminário, Ah, lá no legal. final dos anos 70, muito amiga da minha esposa, sempre se falam e ela ficou interessada em ouvir mais sobre a questão das. Eu não sei se em virtude do avançado da hora, eu Sim. não sei se seria melhor a gente já ir para a questão de hoje. E eu fico devendo essa resposta para a amiga Osete e eu faço isso na próxima semana. Perfeito, pastor. Pode ser sim. Perfeito. Eu peço desculpas a ela, mas foi involuntário aqui, eu tive que me trocar de aparelho, viu? Ah, ok. Não, perfeito, perfeito. Tranquilo. Então você pode mandar a pergunta de hoje? Agora. Então, a gente fica devendo para a querida Osete e a pergunta de hoje é o seguinte: o que acontece a crianças que morrem? Né? A gente vai tratar lá de 2 Samuel 12, 16 a 23, né? Baseado nessa passagem, mas a gente gostaria de saber o que acontece a crianças que morrem, né? Esse é o tema de hoje aqui da rede com o pastor Pedro Moura. Fica à vontade, pastor. Vamos lá, vamos pedir a Deus para tudo sair bem de agora em diante. Amém. Então, crianças que morrem é sempre um assunto assim que comove muito, né? Consterna muito. Às vezes a gente nem conhece a criança ou a família, mas a gente fica penalizado, a gente fica sensibilizado. E nós, pastores, que temos compromisso de falar em ocasiões como essa, assim, sabemos como é difícil a gente ter uma palavra para os pais, a família, para a igreja, né? Não faz muito tempo eu estava conversando com minha sobrinha, a Niara Moura Neri. Ela e seu marido, Miguel Ângelo Neri, são os bispos da comunidade Família da Graça aqui em Salvador. Uma abençoada igreja que eu recomendo aqui em Salvador. Ela me contou, ela disse, meu tio, que dificuldade eu tive um dia que o Miguel estava viajando e morreu um bebê da comunidade de 2 meses. Que experiência difícil essa que ela disse que viveu para ter uma palavra para uma mãe que perdeu seu bebê. E eu contei para ela de um sepultamento que eu fui fazer, até uma coisa estranha, uma linda criança de 7 anos. Eu nem sei como é que eu fui parar lá, porque era uma família católica e quando eu cheguei lá, ainda a missa estava em andamento, mas havia um parente deles que me falou sobre essa morte. Ele estava muito angustiado e esse parente deles era evangélico. E ele perguntou se eu poderia dar um pulinho lá, e eu fui lá. E ele falou para os pais da criança, o pastor Pedro Moura está aí. Aí ele disse que elas pediram que eu desse uma palavra. Olha, eu vou dizer, Albert, foi muito difícil. Eu imagino. Até a hora que me deram a palavra, eu não sabia o que ia dizer. E eu sei que eu falei, e depois, quando terminou, eu saí dali dizendo o que eu fiz aqui, o que eu falei para aquelas pessoas, achando que, não sei se eu ajudei muito bem. Foi bem, eu já estava caminhando para o carro e veio um casal atrás de mim. Eles disseram, olha, nós somos amigos daquela família, nós somos católicos também, mas o que eu queria dizer ao senhor é que nós nunca ouvimos nada semelhante a isso que o senhor falou. Aí eu disse à minha sobrinha Niara, como é que eu sou insensível, né? Deus estava ali, pelo seu espírito, eu não estava nem sentindo a presença dele. Foi ele quem falou.
Porque o que a gente tem na cabeça para falar para uma mamãe que perdeu o seu bebê não vale nada. Quem sabe o que é que aquela mamãe precisa, e o papai, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele dirige a palavra que sai da nossa boca para aquele coração, é a palavra exata que aquele coração estava necessitando, porque ela veio do próprio Espírito de Deus. E Welber, eu queria, antes de entrar na questão, assim, emprestar minha solidariedade a um casal lá de Sergipe, o pastor Ederson Lentz, Sim. sua esposa Érica e seu filhinho. Ele é pastor lá em Canindé, primeira igreja batista de Canindé, em Sergipe. E eles estavam, a semana passada, em conferências na cidade de Aracaju. E no lugar onde eles estavam hospedados, havia uma piscina e o filhinho deles de 3 anos se afogou naquela piscina e veio a óbito. Foi um final de semana assim, muito triste, mas de muita oração, viu? E eu imagino que só uma coisa pode inundar o coração daquele pai, daquela mãe, desse casal de pastores, daquele filhinho que sobrou. É a esperança da vida eterna, né? Nosso Deus é o Deus de toda consolação. E eu e a Dulce oramos muito por aquele casal durante a semana, várias vezes. E agora eu quero enviar assim o meu abraço bem fraterno a eles. Eu não sei se estão me ouvindo, provavelmente não, mas aquelas 2 igrejas, a igreja de Aracaju e a igreja lá de Canindé, envolvidas com essa coisa. E olha, na minha cabeça, inicialmente, eu disse, mas que coincidência que o assunto da próxima semana, do próxima sexta-feira, é exatamente sobre crianças que morrem. Mas olha, não é coincidência nenhuma. O nosso Deus é que está querendo falar ao coração deles e a outros corações que têm passado por essa dor. E há muitos irmãos que ficam abalados pela morte trágica, no caso daquele bebê que se chamava Saulo e que se afogou naquela piscina. Deus há de consolar esses corações, Ele é o Deus de toda consolação. Mas o que é que acontece a crianças que morrem? E eu digo aos meus ouvintes e ao Elber que eu estou diante de uma das questões mais trabalhosas para um pastor responder. Eu disse à minha esposa essa semana, você sabe, a questão de amanhã, até agora, é a mais difícil que eu tive que enfrentar. E a gente teve essas dificuldades todas aí, eu não sei se é coisa espiritual, se sou eu que preciso de um técnico aqui para ver minha internet. Essa semana eu vou cuidar disso, mas eu sei que está surgindo uma dificuldade, além da grande dificuldade que é responder sobre essa antiga discussão, né? E, em geral, Elber e meus ouvintes, há 3 principais linhas para essa discussão. A primeira delas é a que defende que todas as crianças estão salvas. A outra entende que todas as crianças, filhas de crentes, estão salvas. E eu vi até um pregador, que eu gosto muito dele, ele é um pregador da linha calvinista, e ele entende que todas as crianças eleitas estão salvas. E há uma terceira que fala que todas as crianças irresponsáveis no sentido assim, que não podem responder mesmo perante a lei, são inimputáveis. Todas essas crianças irresponsáveis, no sentido de inocentes, elas estão salvas. Então, eu prefiro essa terceira linha, ainda que eu faça alguma ressalva, mas eu rejeito as outras 2. Aquela primeira de que todas as crianças estão salvas e a segunda de que todas as crianças, filhos de crentes, ou eleitas, estão salvas. Então,
A pergunta de hoje se baseia em uma criança irresponsável, no sentido de que não pode responder ainda. E essa criança que morreu aos 7 dias de vida, lá em 2 Samuel, capítulo 2. E eu abro um parênteses aqui, eu gosto sempre disso, porque quase sempre me chama a atenção por que uma pessoa levanta uma questão baseada em um texto assim obscuro. Nós já tivemos assim aquela questão do Bier, lá de Brota ao Poço, nós tivemos isso, que é uma questão obscura, que as pessoas passam por cima, batidas, não é? Mas a resposta é que o Espírito Santo de Deus quer desvendar os olhos do leitor interessado em conhecer os segredos da palavra de Deus. Deus vai apontar para esse leitor, meu irmão, minha irmã, esses segredos, quando a leitura dele é uma leitura interessada. Porque a leitura, por mera curiosidade, a leitura para preparar sermão, a leitura para preparar aula, para preparar estudo bíblico, eu não estou falando nessas leituras, não. Ou da pessoa que diz, eu tenho que ler a Bíblia mesmo. Aí não é tem que coisa nenhuma. É Deus que desvenda os olhos do leitor interessado em conhecer as profundezas de Deus. Então, a questão de hoje está baseada em um texto, mas esse texto não é um texto isolado em meio às Escrituras. Há outros textos que se ajuntam a ele e nos ajudam na direção do entendimento dessa questão, que não é tão simples assim. Então, nós vamos analisar esses textos para a gente ver a que conclusão a gente chega, dizendo aos meus ouvintes, pastor Pedro Moura não tem a última palavra. Ele está diante de um texto complicado. Agora, os textos que eu falei que vou usar aqui, eles não foram descobertos por mim. Eu não estou falando sobre eles pela primeira vez. Todo mundo que trata sobre o assunto crianças que morrem tem que usar esses textos, porque eles são os textos clássicos, básicos, usados por todos os pastores, teólogos, psicólogos sobre o assunto. E alguns desses textos são indiretos. Não estão falando assim diretamente de uma criança que morreu. E outros são diretos. O primeiro deles está em Gênesis 18, 25, que é um texto indireto. Abraão falando em Gênesis 18, 25. Ele diz assim ao Senhor: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Isto esteja longe de ti. E ele faz essa pergunta retórica, cuja pergunta é positiva. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Essa pergunta retórica só tem uma resposta: fará sim. Então, qual é o contexto aqui desse texto, Gênesis 18, 25, um texto indireto sobre o assunto? É Abraão caminhando eu entendo que Abraão está caminhando com o Senhor Jesus pré-encarnado, em direção a Sodoma e Gomorra. Para mim, aqui aconteceu uma cristofania, uma aparição do Cristo pré-encarnado. Para alguns teólogos, não se trata de uma cristofania, uma aparição do Senhor Jesus pré-encarnado. Mas alguns deles dizem que isso aqui é simplesmente uma oração de Abraão dirigida ao Senhor Jesus. Mas isso não é factível. Primeiro que no Antigo Testamento não tem nenhuma oração dirigida ao Senhor Jesus. Nem no Novo Testamento. Toda oração é dirigida ao Pai. O Senhor Jesus diz: quando orardes, dizei, Pai nosso.
E ele mesmo dirige todas as suas orações ao Pai. E os apóstolos também oram ao Pai. Então, não é factível dizer que isso é a oração de Abraão dirigida ao Senhor Jesus. Não, nós estamos diante de um texto em que acontece uma cristofania, e durante esse texto, o Moisés, ao redigir, disse: apareceu-lhe o Senhor. O nome do Senhor que está lá é o nome de Deus. Quem apareceu lá foi o Deus encarnado, e ali, no caso, pré-encarnado. E a resposta à pergunta que Abraão faz é uma só: fará justiça sim, o juiz de toda a terra fará justiça. O juiz de toda a terra nunca condenará um justo inocente juntamente com um ímpio culpado. Ele nunca fará isso. Então, o que é que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que uma pessoa, no caso de Abraão, com um coração amoroso, com um coração generoso, com um coração dilatado de amor, justo, vai sempre se preocupar com essa categoria de pessoas: injustiçados, inocentes. Então, por isso que eu disse que aqui é o caso de um texto indireto. A preocupação dele era que Deus agisse e matasse inocentes juntamente com culpados. Esse é o outro ensino desse texto para mim. Deus nunca vai cometer esse erro. Deus nunca erra. E Deus nunca errou naquilo que ele fez ao longo dos séculos, ou vai errar naquilo que ele está fazendo, ou naquilo que ele ainda fará. Nosso Deus nunca erra, ele não pode errar. Essa semana eu estava respondendo uma pergunta a uma pessoa que diz: mas se ele quiser, ele não erra. Mesmo que ele queira, ele não erra. O assunto era outro, porque ele se impõe limites, ele se autolimita. Então, ele é o Deus, por exemplo, que não pode mentir. Por quê? Porque ele se autolimita. Então, outro ensino desse texto é a preocupação de Abraão. Porque essa preocupação de Abraão o que é essa preocupação de Abraão, eu diria que ela pode ocupar também o meu coração a propósito dos caminhos de Deus. E o que Abraão aprendeu, eu preciso aprender também. O que é? Mesmo que eu não entenda o que Deus vai fazer, ou o que ele faz, ou o que ele está fazendo, ou como ele faz, ou quando ele faz, mesmo que eu não entenda, mesmo que a Bíblia não faça nenhum sentido para mim, não me dê uma resposta, eu preciso crer na justiça de Deus. Esse ensino é chave. Então, quando morre uma criança, eu não duvido nem do amor, nem da justiça, nem da ira de Deus. O resumo desse texto, desse primeiro texto de Gênesis 18, é: Deus nunca condenará um inocente à morte, juntamente com um ímpio. Foi o que aconteceu lá em Sodoma. Deus livrou, diz Pedro apóstolo, o justo Ló. Ele era o justo que estava ali. E ele não morreu juntamente com os ímpios. Ah, mas o justo não vai morrer? Isso é outra coisa. O próprio Senhor Jesus morreu, por isso que o Espírito Santo testifica da justiça, porque o Senhor Jesus estava na cruz, mas ele era justo, e é justo. E Deus colocou na cruz o seu filho para que eu fosse tornado justo. Ele inverteu isso. Como diz aquele hino 96 do cantor cristão, a maldição que foi imposta ao Senhor Jesus
na cruz do Calvário foi para que eu me livrasse da maldição, eu fosse livre da maldição. Então, Deus nunca condenará um inocente à morte, um justo à morte, juntamente com um. Agora vem um texto direto, que é o texto da criança lá, de Davi, aquele bebê de Davi. E a sequência de fatos que levaram a esse texto é uma sequência por todos conhecida, protagonizada pelo rei Davi. Ele havia cometido o adultério com Batseba, a esposa de um dos maiores guerreiros de Davi, o heteu Urias. Olha que coisa, Elber e meus ouvintes. Davi tinha 800 mil. Está lá em 2 Samuel 24, eu espero que eu esteja com a informação correta. Que Davi tinha 800 mil soldados só em Israel e 500 mil soldados em Judá. E todos eles eram guerreiros altamente preparados. Pois bem, mas havia 30 soldados que eram os melhores de Davi. Um deles era Urias. Esse homem, esposo de Batseba. Então, Davi encomendou a Joabe a morte desse soldado. Joabe era o general de Davi, de Israel. O general de Judá era Abner. Então, aquele homicídio foi seguido de autoria intelectual. Aquele adultério foi seguido de autoria intelectual de um homicídio. Agora, que coisa grave, né, na vida daquele grande rei, daquele grande homem de Deus, que pode acontecer com qualquer um, não é? A tentação nos rodeia como um leão buscando a quem possa tragar. Então, desse adultério, nasceu a criança que morreu poucos dias depois do nascimento. Então, Deus mandou o profeta Natan, está lá a partir do versículo 9, várias palavras que Natan falou. Davi levantou a sua voz, Davi jejuou, Davi chorou muito, Davi ficou prostrado no chão, Davi não queria falar com ninguém. Aí depois ele descobriu que os servos dele estavam cochichando, então ele percebeu que a criança estava morta. Ele perguntou: morreu a criança? Agora eu vou ler o texto. Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. A primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e comeu. Então os servos lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste? Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que a criança, de modo que viva a criança. Todavia, disse Davi, agora ela é morta, porque ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Claro que é pergunta retórica, e a resposta é: eu não poderei fazê-la voltar. Ninguém pode fazer um morto voltar, a não ser o Senhor Jesus, que fez defuntos retornarem à vida, ressuscitou mortos, e também nos ressuscitará, e ressuscitará a todos os que morreram. Então, ele diz: poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. A questão crucial está aqui nesse versículo. Davi fala a seus servos: todavia, agora que é morta, porque eu ainda vou jejuar? Poderei fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Vejam, Davi orou, jejuou, sofreu prostrado na terra, depois levantou-se, adorou,
e retomou a sua vida. Muita gente entende que essa afirmação, eu vou para ela, ela não vem para mim, que isto é estoicismo. Olha, aquela ideia bem estoica, né? Eu vou aos mortos, mas os mortos não vêm a mim. É uma ideia, eu poderia dizer, geral do estoicismo, que nada pode, aquela ideia deles de que nada pode estar em desarmonia com a natureza. Mas Davi não era estoico. E aqui não tem nada de estoicismo na palavra de Davi. O que ele diz nesse texto, ele o diz por inspiração divina. Lembre-se, toda a escritura é divinamente inspirada. E quando o Novo Testamento fala sobre escritura, está falando do Antigo Testamento. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. É theopneustos, isto é, soprada por Deus, literalmente. Theopneustos, soprada por Deus. E esse texto não foge ao ensino geral cristalino das Escrituras. Então, Davi cria por inspiração na presença do Espírito de Deus, no consolo e no conforto de Deus, através do Espírito. Não é ele mesmo, Davi. Não foi Davi mesmo que falou no Salmo 139, é o versículo 6 ou 7. Ele disse, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Então, ele entendia que o Espírito estava agindo ali com consolo na vida dele. Sabe, Elber e meus queridos, que há pessoas que não creem que isso aconteça? Ressurreição de mortos, que isso não possa acontecer. Eu lembro-me que em uma mesa de exame oral, eu estava sendo arguído, eu citei Jó 19, aquele texto que diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha carne ou a minha pele, não lembro bem, então fora da minha carne verei a Deus. E quando eu citei esse versículo, um dos examinadores me perguntou assim, você admite, ele estava assim estranhando, né? Você admite que Jó acreditava em ressurreição dos mortos? Eu disse, acredito plenamente. Ele disse, então explique. Eu disse assim, mais ou menos, minhas palavras agora, isso já tem muitos anos. Não somente Jó, mas todos os crentes no Antigo Testamento criam na ressurreição dos mortos. E os do Novo Testamento nem se fala, eles presenciaram a ressurreição de mortos. Mas no Antigo Testamento tem ressurreição de mortos, o filhinho daquela menina que o profeta, daquela senhora que o profeta ressuscitou dos mortos. Então eu disse, não somente Jó, mas todos os crentes. A Bíblia diz que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E ia ser oferecido lá no Monte Moriá. E diz também que as mulheres, aquelas mulheres heroínas daquela lista de Hebreus 11, acho que é versículo 19, por aí, versículo... É uma lista grande de heróis da fé. Eles também criam na ressurreição de seus filhos, aquelas mulheres heroínas daquela lista, criam na ressurreição de seus filhos. Então, bem, para encurtar a história, aquele professor não refutou nada do que eu falei mais, né? Não somente citei esses textos. Mas ele me prejudicou sensivelmente na avaliação e me deu uma nota baixa. Crentes, líderes, teólogos que não acreditam na inspiração da palavra de Deus. A palavra de Davi
é uma palavra inspirada por Deus e não uma palavra estoica, não tem nada a ver com estoicismo ali. Eu irei até ela, mas ela não virá a mim, significa que os crentes têm o consolo de Deus em suas tribulações, porque ele é o Deus de toda consolação, segundo aos Coríntios, capítulo 1. E olha, não há consolo humano para pai e mãe que perdem um filho. A Bíblia cita Raquel, aquela mulher, aquela esposa de Jacó, a esposa predileta de Jacó. A Bíblia cita Raquel como símbolo da mãe que não quer ser consolada. A morte de um filho é definida na Bíblia como a dor do gemido e do pranto que não quer consolo. Jeremias 31. A dor do gemido, a dor do pranto, é uma dor que não quer consolo. Então, Davi cria isso, mas Davi cria mais ainda. Um teólogo do Novo Testamento que eu consultei sobre esse assunto, sobre esse texto especificamente, um americano de nome Thomas Schreiner. Ele entende que eu irei para ela, porém ela não irá para mim, não voltará para mim. É uma expressão do amor mais profundo que pode existir, o amor de Davi por aquela criança. Para ele, esse texto quer dizer mais ou menos assim, eu traduzi do inglês dele: eu vou morrer como ele morreu. É meu consolo. A morte dele seria, talvez o que ele quis dizer em inglês, talvez a morte dele é a minha morte. É mais ou menos isso que aquele famoso poeta, não lembro o nome dele, diz: perder um filho é como achar a morte. Essa poesia que o Paulo Gracindo Filho Júnior recitou tão lindamente. Uma das estrofes diz: perder um filho é como achar a morte. Mas eu não sei, viu, Elber, se Davi está dizendo isso. Mas que Davi demonstrou um profundo amor paterno por aquela criança, isso eu não tenho dúvida. Mas, na verdade, eu prefiro crer que essa expressão é uma expressão de fé. Essa expressão é uma expressão especial, é a palavra de um homem especial. Ele era especial. Achei Davi segundo o meu coração e o ungi com meu óleo. Ele foi escolhido no meio de tantos guerreiros que eram seus irmãos, filhos de Jessé. Ele acreditava, assim, pela fé, numa espécie de recuperação daquela criança. Que aquela criança não é um caso perdido para ele. Que Deus tem um propósito escatológico para uma criança que morre, para qualquer bebê que morre. Aquela inocente, para aquela criança, por exemplo, que era completamente inocente. E que sentido? Eu lembro que até o Dr. Schreiner fala alguma coisa sobre isso, mas não assim diretamente, no sentido de que um dia aquela criança vai ser encontrada. Em outras palavras, Davi estaria antevendo a ressurreição dos mortos e a esperança da vida eterna. Porque a esperança da vida eterna é a mais antiga promessa de Deus. É antes da fundação do mundo. Portanto, é antes do Novo Testamento, é antes do Antigo Testamento. E pelo Espírito de Deus, Davi poderia ter tomado posse dessa ressurreição dos mortos. Então, fechando a argumentação sobre esse texto, quem são as crianças que têm garantida essa esperança da vida eterna? Aqui é que é o caso, e eu não quero ofender a ninguém, a sensibilidade de ninguém. Quero dizer o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, alguém diz: todas as crianças. Eu não creio nisso. Esta criança da história, sim, com certeza. E as outras? Eu gostaria até
de fazer uma pequena alteração na pergunta do meu amigo. Eu não estou lembrando o nome dele, nem sei se ele mandou o nome dele. Em vez de tratar de crianças que morrem, tratar de inocentes que morrem. Eu acho que aí ficaria melhor. E quem são esses inocentes? Esse filho de Davi, por exemplo, esse bebê. Natimortos. Abortos espontâneos ou provocados. Crianças autistas, por exemplo. Crianças com certas síndromes. Doentes mentais. Inimputáveis. Esses são inocentes. E outros, essa lista pode ser uma lista maior de pessoas que estão assim nessa categoria. Portanto, eu não creio que todas as crianças, só por serem crianças, estão salvas. Nem aceito que só crianças, filhos de crentes, eleitos, estão salvos. Isso, para mim, não tem um suporte nas Escrituras. Então, a minha argumentação de agora em diante vai tratar de inocentes que morrem, não de qualquer criança. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos mostrar o que não é. Por exemplo, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente desobriga uma criança de até 12 anos e um adolescente entre 12 e 18 anos, isto é, 17 anos, 11 meses e 29 ou 30 dias, dependendo do mês, de 30 ou 31. Esses estão desobrigados de assumirem a responsabilidade pelos crimes que cometem. Esta justiça tem que ser taxada de uma justiça conivente. E eles sabem disso. E fazem, esses meninos e adolescentes, eles sabem disso e fazem o que entendem, reclamam seus direitos diante de qualquer pessoa ou de qualquer autoridade. Eu vou abrir aspas, eles dizem, sou de menor. E todo mundo tem que respeitar. Não existe essa expressão em português, né? A expressão é sou menor de idade. Mas eles aprenderam essa expressão, né? Sou de menor. Então, podem furtar, podem roubar, podem matar, podem estuprar. Certo? Isso é uma concessão que a justiça brasileira faz a crianças e adolescentes delinquentes. Mas a justiça de Deus não faz esse tipo de concessão. Não. Que isso? Deus não é conivente com nenhum tipo de injustiça. E o que esses meninos fazem é injustiça gritante. Matam uma menina, tomam o celular dela, estupram a menina e não dá em nada. Daqui a pouco, eu me lembro, eu estava pregando na primeira igreja uma igreja lá no Rio de Janeiro. Eu vou lembrar o nome dela, do meu primeira igreja batista esqueci agora. Eu vou lembrar daqui a pouco. E quando eu estava caminhando para lá, o irmão que foi me buscar, ele disse, pastor, hoje aconteceu uma coisa terrível numa delegacia aqui, nesse lugar aqui. O que foi que aconteceu? Ele disse, um menino de 15 anos estuprou uma criança de 7 anos. E ele foi logo pego e foi levado para a delegacia. E a mãe do menino foi lá. E quando a mãe do menino chegou lá, aquele adolescente de 15 anos disse para ela, tia, a senhora sabe que não vai dar em nada, não é? Já aconteceu, tia. Não vai dar em nada. E daqui a pouco eu vou ser surdo daqui. Aconteceu que aquela mulher estava armada. Ela entrou na delegacia com um revólver. E ela matou aquele menino ali dentro da delegacia. Veja a que ponto chega a situação que a sociedade tem que agir com as próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, por causa de uma concessão que a justiça brasileira faz a crianças e adolescentes
delinquentes que sabem o que estão fazendo. Então, são esses que são as crianças que eu quero falar, os inocentes que eu quero falar. Não são outros, bem outros. Eles são não somente diante dos homens inimputáveis, mas também diante de Deus. E a salvação deles está clara, cristalina. Um dos versículos que mais me emociona quando eu falo sobre crianças e sobre inocentes é um versículo que Isaías cita no reinado do Messias. A Escritura diz, do profeta Isaías, capítulo 35 de Isaías. Ele afirma que no reinado do Messias haverá um caminho santo. E olha o que ele diz. Os loucos, eu me emociono muito com isso. Os loucos não errarão esse caminho. Olha que coisa maravilhosa que o nosso Deus faz. A palavra louco aqui é uma palavra interessante. A palavra evil em hebraico. Eu gosto dessa palavra em hebraico, porque essa palavra é carinhosamente a palavra para bobo. Às vezes a gente diz seu bobo, mas com carinho, não é? Ah, mas ele é bobinho. Isso mesmo, no reinado do Messias, esses bobinhos não vão errar o caminho. Eu tenho que dizer aleluia diante de uma coisa dessa. Como Deus é justo com os inocentes. Agora, longe de mim dizer para os meus ouvintes que as pessoas dessa lista, os inocentes desta lista, não têm pecado. Isso aí não é verdade. Eu tenho que dizer a palavra de Deus. Mas nós vamos discutir isso daqui a pouco em Romanos capítulo 5. Aliás, que é o texto que vem a seguir. E vamos logo passar para ele. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Versículo 14. A morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Abraão. A morte passou a esses inocentes que não pecaram à semelhança da transgressão de Abraão. Esse texto deixa claro que não há uma lista especial de pessoas que não têm pecados. Há uma lista de pessoas inocentes, bobos. Aqui a palavra é vil em hebraico. Bobos. Inocentes, autistas, crianças com certas síndromes. A propósito, há um livro que eu tirei uma cópia para mandar para o meu amigo lá, pastor Ederson, Meu Anjinho Desconhecido. Um bebê que morreu aos 3 anos. Lá, e a mamãe escreveu esse livro muito interessante. Eu não gosto do título, porque eu acho que criança não é anjo. Meu Anjinho Desconhecido. Não, criança não é anjo. Criança morre e anjo não morre. Então, esse texto diz que não há uma lista especial de pessoas que não têm pecado. E mesmo as que não nasceram, ou as que morreram ao nascer, são todos pecadores. Esse bebê de Davi era um pecador. Uma criança recém-nascida. Olha, eu gosto dessa argumentação de Tiago. Uma criança recém-nascida com fome, ela se ira contra a mãe dela pelo leite. Ela não chora como chora normalmente, aquele chorinho de dengo que ela faz e que a mamãe fica falando com ela. Não, o choro quando ela está com fome e o leite não vem, é um choro de ira. E a mamãe vem com todo carinho, vem brincando com a fominha dele, mas aquilo é uma demonstração de pecado. Que ele não é culpado, mas ele herdou no ventre. A Bíblia trata sobre isso. Sobre um bebê, e agora eu vou citar Tiago, um bebê que quer estrangular a mamãe quando está com fome. E é um dos conceitos mais rigorosos sobre pecado na Bíblia. Está na carta de Tiago, o irmão mais velho do Senhor Jesus. Observe, o pecado consumado gera a morte. Tiago 1,15. E o texto todo diz, a concupiscência
Havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Sabe o que é que Tiago está dizendo aqui? Que o pecado é um bebê que acabou de nascer e matou a própria mãe. O pecado, sendo consumado, gera a morte. As crianças são pecadoras. Todos são pecadores. Paulo diz, todos pecaram. Mesmo as que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Paulo usa a palavra transgressão. A palavra parábasis, em grego. Arábasis. Tem uma irmã que diz, quando o senhor disser uma palavra em hebraico ou grego, diga as letras para a gente. Então, vou dizer agora. P-A-R-A-B-A-S-I-S. Parábasis. Com acento na segunda sílaba. Parábasis. Isso é transgressão. Que tipo de pecado é a transgressão? A transgressão é uma violação que eu cometo sabendo antecipadamente que há uma lei sobre aquilo. Por exemplo, quando eu passo por baixo de um sinal vermelho, eu cometo uma transgressão. Pelo fato de saber antecipadamente que o sinal vermelho é um sinal para frear, para parar. Eu me lembro do Dr. Roberto Alves de Souza, que está na Glória recentemente. Ele estava aqui no Rio de Janeiro, ele era lá de uma região lá da Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Ele estava aqui no Rio de Janeiro e chegou um grupo de americanos e alugaram uma van e ele foi com esses americanos para servir de intérprete, Dr. Roberto Alves de Souza. E o motorista fazia de tudo no caminho. Daqui a pouco um americano virou para ele e disse, Dr. Roberto, qual é a cor do sinal para o carro parar? Porque podia ser verde, ele passava, podia ser amarelo, ele passava, podia ser vermelho, ele passava. E isso é transgressão. Então, não há uma criança sem pecado. Aos 2 aninhos, ele toma o brinquedo da outra e diz, é meu. Aos 2 aninhos, ele enfia o dedo nos olhos do coleguinha. E eu não preciso me preocupar em ensinar nada disso ao meu filho, aos meus netinhos. Eles vão fazer isso surpreendentemente bem. Por quê? Porque eles são pecadores. Agora eu pergunto à mamãe que está me ouvindo agora, sua experiência é diferente da minha? Você teve um filhinho santo, sem pecado? Não, não tem isso. Todos são pecadores. Davi mesmo afirma que o pecado é transmitido ainda no ventre. Em pecado me concebeu minha mãe. E sabe, Albert, há alguém que entende que esse texto está falando sobre sexo como pecado. Não tem nada a ver, é redondamente enganado. Isso é uma tradução, uma interpretação tendenciosa para justificar uma outra doutrina. Não existe. O pecado, a primeira bênção proferida por Deus na Bíblia, no livro do Gênesis, foi sobre a relação sexual. Então, mas nós ainda vamos falar sobre isso, porque tem questão sobre isso aí, já chegando aqui para mim e para os meninos lá daqui. Então, quem está usando esse texto, sexo como pecado, está enganado. O texto é para dizer que o bebê que está no ventre é um pecadorzinho. É um pecadorzinho, bem pequenininho, bonitinho, mas é um pecador. E como todo pecador é merecedor do juízo de Deus, desde a concepção, o bebê também merece o juízo de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que um teólogo que é unanimidade em aceitação e em amor dos batistas, sem restrição. Ele usa essa expressão sobre crianças pecadoras. Ele diz, nossos filhos são filhos satânicos. Eu nunca falei isso. Eu não tenho nem coragem de dizer isso. Mas ele dizia isso. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, quando diz que todos somos pecadores. Agora,
O que eu volto a afirmar, de acordo com todo o ensino bíblico, que inferimos a partir desses textos maravilhosos, é que esses pecadores inocentes estão no céu e vão para o céu. Olha, não existe um texto específico para dizer toda criança vai para o céu. Não tem esse texto na Bíblia. Mas tem esses textos indiretos e esse direto aqui que nós aplicamos, interpretamos para dizer todas as crianças inocentes, aquela lista e outras que se enquadram ali, estão no céu e vão para o céu. Então vamos ao último texto. Não, ao penúltimo texto. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Do céu é revelada a ira. Olha, se você está com a sua Bíblia de papel aí, risque a palavra ira. Do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eles conhecem bem o decreto de Deus, isso aqui sou eu que estou falando. Eles conhecem bem o decreto de Deus, que determina que eles são dignos de morte, mas praticam toda sorte de pecado e toda injustiça e ainda aprovam os que fazem a mesma coisa. Mas você pode perguntar, será que esse texto está se referindo a crianças que morrem? A inocentes? Não creio que está falando diretamente. Mas indiretamente sim, porque ele está falando na ira de Deus. Esse texto está falando sobre a ira de Deus. E todos os que nasceram e vão nascer estão e estarão sob essa ira de Deus. Eu me lembro de um ineto que se cantava muito, mas antes do ineto, há uma ira divina no texto, revelada do céu sobre o pecado. E quem está debaixo dessa ira? Todos que pecaram, porque ela é revelada sobre o pecado, todos. E o pecado que estamos analisando, o texto que estamos analisando afirma a mesma coisa, que todos pecaram. Então, a ira de Deus, no entanto, o que é que eu diria aqui? Fugiu aqui. Sim, a ira de Deus não pode ser separada da justiça de Deus. E ambas, ira e justiça, não podem ser separadas do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Há um neto antigo que dizia assim: Deus é amor, também é justiça, não brinque com Deus, ele está na sua mira. Olha, eu nunca cantei esse. Eu não gosto desse corinho. E há muito tempo que eu não o ouço cantar, mas ele foi muito cantado. Porque a gente às vezes sai cantando aí na igreja sem saber se o ensino é bíblico, né? E às vezes hinos que são cantados fora do ensino bíblico estão bem longe do que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz uma coisa, uma definição: Deus é amor. De modo que, então como é que eu encaro a justiça de Deus e o amor de Deus? A justiça de Deus é o amor de Deus agindo, enquanto a ira de Deus é o amor de Deus esperando. Qual é o maior exemplo da ira de Deus no Novo Testamento? É a história do filho pródigo. Enquanto ele está lá, longe do pai, e o pai está cá esperando, ele está sob a ira. Imaginando que aquele pai da história é Deus. Ele está sob a ira de Deus. E então, sob a ira de Deus, ele come comida de porco, os amigos dele eram falsos amigos, todos se afastaram dele. Ele vive uma vida abjeta, uma vida na lama, literalmente. Está sob a ira de Deus. Agora, quando ele cai em si, e essa palavra é muito boa, caindo em si, ele diz: pequei, vou voltar para meu pai. Aí ele tem sapato novo, anel novo, ele tem festa, ele tem bezerro cevado, e este meu filho estava morto sob a ira e reviveu. Tinha se perdido, estava debaixo da ira e reviveu. Esse é um exemplo clássico, o mais convincente
do que é a ira de Deus. Então, voltando, a justiça é o amor de Deus agindo, e a ira é o amor de Deus esperando. Mas Paulo diz no texto de Romanos 5 que há pecadores aqui que conhecem o decreto de Deus e sabem que são dignos de morte. E eu pergunto, e os inocentes conhecem esse decreto? Para eles que não compreendem esse decreto, para eles é que Deus estende sua misericórdia. Então, no sentido que, mesmo sendo pecadores, Deus estende misericórdia a eles. Mateus, último texto, Mateus 19, 14. Está me ouvindo bem, Welber? Com certeza. Alto e claro. Ótimo, porque eu vi uma interferenciazinha aqui, mas já passou. Sim. Mateus 19, 14. Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais crianças é o reino dos céus. Todas as crianças estão salvas. Minha esposa me disse durante a semana, mas Pedro, essa pergunta para mim só tem uma resposta. Toda criança vai para o céu. Está vendo como ela é sabida? E ainda citou Mateus 19, 14. Das tais é o reino dos céus. Agora, eu pergunto a você, já perguntei a ela durante a semana, esse texto está dizendo que toda criança é salva? Esse texto está dizendo que toda criança que morre vai para o céu? Para mim, a reação que a minha esposa teve é a de muitos crentes. É uma reação de puro amor. Todos nós queremos que todas as crianças estejam no céu. Mas ninguém ama mais a uma criança do que Deus. E quem condena uma criança ao inferno é o pecado. É o pecado. Isto é, uma criança que não é inocente. Né? Quem condena é o pecado. Então, o que é esse versículo, Mateus 19, versículo 14, ensina? Primeiro, que Jesus tem um amor especial por crianças. Nós estamos aqui no capítulo 19, mas ele já falou sobre elas no capítulo 18, e é um outro capítulo aí que vem em questão, porque é um capítulo sobre relacionamentos. É o maior capítulo da Bíblia sobre relacionamento interpessoal. Já está chegando perguntas sobre ele. Então, que o Senhor Jesus tem um amor especial por crianças. Outra coisa, incluindo o capítulo 18, que o Senhor Jesus também cita o mesmo assunto, o reino dos céus é composto de gente que se torna criança. É isso que está escrito em Mateus 18. E quando Jesus diz, não impeçais as crianças de virem a mim, porque de tais crianças é o reino dos céus, o que Jesus está dizendo aqui, ele está chamando a atenção para o que é prioridade no reino. Não está chamando a atenção para a criança, não. Ele está dizendo que existe uma prioridade no reino. Por isso que ele desautorizou os apóstolos, que queriam show daqui com as crianças, né? Mas qual é a prioridade? É o que o Senhor Jesus estava vendo naqueles inocentes, e os apóstolos não estavam vendo. A inocência, a sinceridade, a humildade, a confiança irrestrita em Deus. Essa é a característica dos habitantes do reino dos céus. Não está falando que toda criança vai para o céu, não. Está falando que a criança inocente, esses que estão naquela lista e outros que entram naquela categoria, a característica delas é inocência, é sinceridade, é humildade, é confiança irrestrita no seu papai e na sua mamãe. O que Jesus está vendo ali e os apóstolos não, é essa prioridade do reino. E mais, que o sentido literal aqui, e eu estou falando da lição original desse texto, é que
Jesus está dizendo que uma parte que compõe o reino dos céus é preenchida por gente que se faz como criança. Mateus 18. Quem não se tornar... Então, há duas condições. Primeira, eu me converto. Se você não se converter. Segunda, eu me torno convertido. E me tornar como criança, eu não entro no reino dos céus. Agora, esse texto é uma referência a todas as crianças? Esse texto está falando em salvação de todas as crianças? Esse texto fala que o reino dos céus. Esse texto fala que o reino dos céus pertence às crianças, como tem uma versão aí? Não. Infelizmente, muitas crianças não verão esse reino. Porque nunca tomaram a decisão de receber o Senhor do reino como Salvador pessoal. E morreram nessa condição. Então, salvos, eu repito, são os inocentes. E eu já mencionei a lista deles. São essas as crianças salvas. E elas não são salvas porque não são pecadoras. Não há esse tipo de gente que não peca. O que há é gente que não tem responsabilidade pelo pecado que a acompanha desde o ventre de sua mãe. Isto é, como Paulo diz, que não entendem ou não conhecem o decreto de Deus. Esses inocentes são pessoas que entram no reino, não por mérito, mas porque Deus em Cristo estende a misericórdia a todas elas. Então, minha gente, estou concluindo, por favor, não me entendam mal. Eu não quero ferir sensibilidades, mas eu preciso dizer e insistir que não existe ser humano sem pecado desde o ventre. A Bíblia é muito clara, todos pecaram. E Paulo diz, Romanos 3, 23 e 6, 23, e o salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram, inclusive os bebês receberam o pecado. Já ouviram falar em criança pagã? Para uma igreja são as crianças que não foram batizadas ao nascerem. E se não forem batizadas e morrerem assim, vão para o limbo, não vão para o céu. Isso é um ensino, olha, com todo o respeito que eu tenho que ter por pessoas que pensam diferentemente de mim, eu tenho que dizer que esse ensino é falso à luz da Bíblia. Não existe este lugar, chamado limbo, nem este ensino de que criança não é batizada é pagã. Porque batismo, inclusive, no Novo Testamento, é para quem pode confessar pecados. E bebês nos braços do papai e da mamãe não confessam pecados. Então, este ensino não é bom. O que existe é que todas, em todas as idades, são pecadores. Mas nosso Deus é o juiz de toda a terra e Ele nunca cometerá o engano de condenar ao inferno por causa do pecado um inocente, um doente mental, um autista, uma criança com síndromes diversas, natimorto, aborto, crianças da idade mais tenra, essas crianças, sobre elas que são pecadoras, Deus, o juiz de toda a terra, estende a sua misericórdia. Muito obrigado e eu fico à sua disposição, Elber. Maravilha. Bom, estamos aí com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Que nesse momento a gente está, na realidade, não mais versículos, né, pastor? A gente está começando a entrar em textos e contextos dentro da Bíblia
e alguns polêmicos, outros que não são tão explorados e outros também que as pessoas não entendem mesmo, né? Tem muito pouca gente com entendimento de alguns textos e tal. Então toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo com o pastor Pedro Moura nessa aula abençoada, e hoje, graças a Deus, não foi diferente. O senhor estava falando sobre limbo, né, pastor? Também não existe o purgatório, né? Depois, quando tiver uma oportunidade, falar sobre isso, né? Acho que é interessante também. O purgatório que existe no Novo Testamento é o Senhor Jesus, né? Uma pessoa, né? Ele purga os nossos pecados, né? Sim. Mas um lugar chamado purgatório, não. Só que não depois de morto, né? Só que, eu tô falando, Jesus faz isso, mas não depois de morto. Depois de morto já era, né? Se você não fez isso antes. Depois da morte já está na esfera da eternidade aí. Aí o salvo é salvo e o perdido é perdido eternamente. Não tem um lugar intermediário para purgar esses pecados, não. O lugar intermediário, se isso é o lugar intermediário, seria o Hades, onde estava aquele fariseu, né? Aquele fariseu que morreu e tinha o Lázaro à sua porta. Ele foi para o Hades e ali foi dito que era um lugar de tormento. E o pobre, o lazarento, foi para o paraíso, né? Esses dois lugares são os lugares onde as almas esperam o julgamento de todos os que morreram e dos que vão ser ressuscitados. Os que vão ser ressuscitados não vão estar nesses lugares, mas diferentemente, não, os que não morrerem até a parousia, a volta do Senhor Jesus, eles serão transformados, não é isso? Amém. É isso, então tá aí hoje, mais uma vez, conversando aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, né? E falamos aí hoje um pouco, né? Como o senhor falou, ainda há pouco você até perguntou se tinha o nome do ouvinte que tinha mandado a pergunta, mas de fato nós não temos mesmo aqui o nome do ouvinte, né, que enviou a pergunta, que é o tema desta semana, né, e que é sobre o que acontece a crianças que morrem, né? Então, muito bem, o pastor Pedro já explanou aqui muito bem, mas o que eu queria falar para o senhor é o seguinte também, pastor. O senhor conhece essa música aqui, ó? Pois é. Eu toquei ela aqui, né? Comecei a tocar aqui e tal, aí o povo já pedindo a música, inclusive pedindo para mandar. Eu falei, não, vocês têm que adquirir o CD, pô, não é bagunçado assim não. Então tá aqui. Se eu confessar, né, com o pastor Pedro e toda a equipe aí, né, o CD belíssimo para você que está aí ligado com a gente. Você tem que conhecer Canta a Sã Doutrina com o pastor Pedro Moura e banda aí, né? E músicos. São seus filhos, né, pastor, que você falou? E tem mais gente, né, junto? Sou eu no piano, minha filha no violino, o outro filho no violoncelo e o mais novo no baixo acústico. Olha só, então tá aí. Tem um sobrinho também chamado Zito Moura, que é um técnico, ele que fez a gravação no estúdio dele, e ele também nos ajuda nos arranjos, né? Sim. Aqueles arranjos que eu não fiz junto com meus filhos, foi ele que fez. Esse hino, por exemplo, aí, o arranjo é dele, Zito Moura, meu sobrinho. Maravilha. Então tá aí. Pastorzão, quero agradecer ao senhor mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigado por esse tempo disponibilizado aqui para a Rede 316, então, em nome de toda a equipe, nós agradecemos mais uma vez, que o Senhor continue te abençoando. Se o Senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, se não, as suas considerações finais, por favor. Olha, sobre aquela ideia do nome da pessoa, eu, William e o Romeu já conversamos sobre isso, porque Sim. Há pessoas que não querem e Okay. mandam um nickname, um pseudônimo, né? Um nome inventado. Sim. E ficam preocupados
ocupadas. Essa semana mesmo uma senhora me ligou e me mandou uma mensagem e dizendo: eu gostaria que o senhor não mencionasse meu nome. Sim. E então eles chegaram à conclusão que até a cidade a gente deveria omitir, citar somente o Estado. Sim. O Estado da Federação. Então, a não ser a pessoa, por exemplo, hoje a nossa amiga Rosete. Não, ela não se importa que cite o nome dela. E quando a pessoa disser, não, pode citar meu nome, nós citaremos. Mas fora isso, não citaremos o nome. Ok? Outra coisa, nosso CDzinho e nossos livros também, se for o caso, para facilitar a remessa, poderiam ir para a livraria aí da nossa junta, nós podemos remeter para eles aí essas coisas, viu? Mas eu acho que isso eu teria que conversar com... É outro fórum isso aí, né? Mas é uma sugestão, eu achei que já estava na livraria. É uma sugestão, então, para que a gente possa passar para eles, para que o povo possa adquirir, então, aí os livros, né? Cada um mais top do que o outro, os livros do Pastor Pedro, e também o CD, né? Na livraria de missões nacionais que temos aí, então, e claro, vou sugerir aos nossos queridos Fabrício e William, para que eles possam também estar sugerindo lá para a livraria. Eu achei que já tinha lá na livraria também, achei que já poderia encontrar lá na livraria, mas com certeza, se não tem, vai ter então, em nome de Jesus. Pastor? Obrigado. Eu ainda vou fazer as considerações finais. Sim, pode viu? fazer, por favor. Obrigado às pessoas que estão nos ajudando, orando pelo novo livro, a ceia do Senhor, que está meio emperrado. Eu disse a semana passada que a Dulce estava orando por isso, e algumas pessoas entraram aí para ajudá-la nas orações, as listas de mulheres, a esposa de pastores, que ela faz parte. Essas pessoas estão orando. Aconteceu que foi excesso de pesquisa, e eu caí naquela livraria do Seminário de Louisville, e aquilo ali tem o que você precisa e o que você não precisa. E se tiver um livro que você precisa e eles não tiverem, eles mandam buscar e rapidinho chega. E então você fica perdido de tanta coisa para pesquisar. De modo que eu pesquisei demais, e aí quando eu comecei a ler o livro, tinha coisa repetida, isso aqui devia estar lá naquele capítulo, isso aqui devia estar no capítulo outro, e eu estou fazendo isso meio sem tempo, mas Deus está me ajudando nisso. Eu agradeço as pessoas que estão orando por isso, porque meus livros fazem parte do meu ministério, então cada um deles desempenha um ministério no meu ministério. Maravilha. Então, e se você também quiser adquirir os livros, né, entre em contato com o Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Esse é o e-mail aí do nosso querido pastor, para que você possa estar fazendo o pedido do teu livro ou até mesmo do CD aí, Canta a Sã Doutrina. Meu pastor, obrigado. Deus continue te abençoando. Sexta-feira que vem tem mais, permitindo Deus, né? Sim. Já tem o tema para sexta? Eu não estou seguro não, mas os meninos têm. Mas deixa eu fazer essa consideração final aqui. Sim. Nosso Deus é o juiz de toda a terra. Então, ele nunca vai cometer um erro. Deus nunca erra. Amém. Então, nenhum inocente vai estar fora da comunidade no céu, da festa, das bodas do Cordeiro, porque Deus errou. Ou porque Deus fez injustiça. Ele nunca vai cometer isso. Ponto. Segundo, Davi crê em um encontro com o bebê dele. Eu admiti, eu posso inferir isso de todo aquele amor, eu irei a ela. Então, Davi crê. Eu acho que ele crê em um encontro com seu bebê que morreu aos 7 dias de vida. Te ensino, a mim é verdadeiro, papai e mamãe vão encontrar seus inocentes que partiram daqui antes do tempo. Os abortos, coisas dessa natureza, assim, que eu já citei aquela lista. Agora eu quero fazer uma observação aqui, porque tem uma questão aí sobre aborto, porque eu citei a semana passada
o Dr. Moore, se lembra? Moore, Sim. no livro dele. Eu até peguei esse livro para... Ele está aqui, bem pertinho. O nome do livro em português é Entendendo 4 pontos de vista sobre a ceia do Senhor. Um dos pontos de vista é o do Dr. Russell Moore, Moore, Russell Moore. Pode comprar esse livro na internet. É a ceia do Senhor. Ele está em inglês, não é? Lord's Supper. Ele está em inglês, então eu creio que não há esse livro em português. Tá bem. Eu citei esse livro falando que ele usa uma expressão encorajando pessoas que praticaram aborto, não o aborto espontâneo, não é? O aborto provocado, né? Pessoas que praticaram esse aborto, ele encoraja essas pessoas a dizer a Deus, letra por letra, daquilo que fez. Então ele cita alguns pecados, e quando ele chega no pecado do aborto, ele diz assim, inclusive aquele pecado que você não ousa mencionar. Então tem uma questão chegando aí, porque essa questão vai implicar uma outra questão que é muito complicada. A ideia de como a gente pensa em criança no céu, não é? Tem um hino do cantor cristão, não sei se ele é o 534. Ele é um hino lindo, a gente cantou na infância muito, mas ele tem uma coisa que diz assim: perante o trono do Senhor, na glória de Jesus, milhares de crianças estão cantando em santa luz. Então, acho isso muito lindo, mas não acho assim muito bíblico. Eu não posso explicar agora porque eu precisaria de muito tempo, mas eu explicarei essa ideia de em que idade as crianças e os que estarão no céu estarão em que idade, né? Para mim, estarão na idade esplendorosa, na mais esplendorosa da vida, não um aborto, etc. Aquele aborto ou provocado ou o aborto espontâneo, eu não creio no aborto lá no céu. Então a criança vai estar lá. Em que idade vai estar? A gente vai discutir isso porque tem uma pergunta aí, é muito complicado, mas é muito interessante. Então, o hino é muito lindo, mas eu preciso ter um cuidadozinho, quem sabe revisar um pouquinho alguma coisa, porque ele inspira muito, é muito lindo aquele hino. Então, esse é outro ponto, né? Inocentes vão estar no céu. Agora, não há um inocente, não há um bebê sem pecado. Todos pecaram. Mas o juiz de toda a terra estende sua misericórdia aos que não foram capazes de entender o decreto de Deus. Lá, Romanos capítulo 5. Todas as crianças que morrerem, as inocentes, vão ou já estão no céu. Então, inocente. Todos os inocentes, sim, têm a garantia da salvação em Jesus Cristo. Obrigado, meu querido Elber. Obrigado ao senhor, pastor. Deus abençoe, muito bom. Então, assim, temos muitos assuntos. O senhor fica falando aí, e eu vejo que quando o senhor começa a falar, aí começa a abrir um leque de informações, um leque de outras vertentes, de outras coisas que o senhor gostaria de estar aí explanando e precisa de tempo. E eu fico pensando, meu Deus, acho que vai ter que fazer 2 programas por semana. Porque é muita coisa, muita informação, né? Olha, esses assuntos, assim como o de hoje, eles têm... A pessoa citou 2 Samuel, capítulo 12. Né? Então a pergunta foi baseada num texto bíblico. Esse outro que eu estava falando aí, que chegou alguma coisa, eu ainda nem li direito, mas é meio complicado. Ele vai precisar de textos que não são diretos,
para que a gente possa se escudar nesses textos, porque eu não quero dizer uma coisa que saiu de dentro do meu coração, pode ser até a minha teologia, porque a teologia é minha, eu tenho a minha teologia. O que é que eu penso de Deus? O que é que eu creio de Deus? É a minha teologia. Então, o que eu quero colocar é uma teologia respaldada no ensino da palavra de Deus. Porque teologia é filosofia. Olha, eu quero respaldar tudo quanto eu disser na palavra de Deus, direto ou indiretamente. Amém. Amém, meu pastor. Obrigado, viu? Deus abençoe. Sexta-feira que vem, então, estaremos juntos novamente, amém? Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.